Estamos de volta, hoje, com o desembargador Carlos Henrique Abrão, e que estamos conversando sobre corrupção. Então, desembargador, como o desembargador avalia a questão da delação premiada, especificamente a delação premiada? A delação premiada é um meio probatório inteligente e eficiente. Nós vimos que na Operação Castelo de Areia houve uma anulação feita pelo Superior Tribunal de Justiça e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Luiz Barroso, em razão da contaminação das provas. No caso da delação premiada, quando se envolve somas elevadas e há uma complexidade dos meandros dessa corrupção, da obtenção dos meios probatórios para se obter a verdade real, nós entendemos que a delação premiada, desmembramento dos processos, o fatiamento das instruções, elas servem de modelo para que isso seja, ao longo do período, feita uma contraprova e, ao mesmo tempo, se monte aquele quebra-cabeça. Não diria que uma pessoa que é corrupta ou que favoreça a corrupção possa ter 100% de aceitação da sua delação premiada. Mas, como são vários que fizeram a delação premiada, Sim. O juiz, o Ministério Público, todos eles vão fazer uma somatória desses elementos para depois confrontá-los e até ampliar as investigações e também ter provas seguras para as condenações. Porque a delação premiada não é vantajosa apenas para o Estado juiz, ela é vantajosa para aquele que a faz. Ele tem uma redução de pena, ele não tem a necessidade de ficar em regime fechado, enfim, são dadas certas... Não diria que são regalias, mas certos benefícios que aos demais não se estendem. São requisitos diferenciados. Exatamente, são tratamentos diferenciados. Muito bem, mas nós não corremos o risco de que, uma vez concorrida essa delação premiada, o agente possa modificar no sentido de beneficiar terceiros? Tudo vai depender daquilo que se apurar ao longo da investigação e do processo criminal efetivo. Esse aproveitamento dos atos, ele pode ser restrito àquela fala, mas a manifestação do conjunto indicará que não há como se proteger terceiros. Por quê? Porque aqueles que participaram do ato, todos eles serão chamados. Eles são responsáveis. E nós sabemos que pela Lei 12.846 de 2013, que já está em vigor há mais de um ano, a responsabilidade nesses casos ela é objetiva. Então, nós temos aí uma responsabilidade civil, nós temos uma responsabilidade administrativa e temos uma responsabilidade na esfera penal. Então, existe uma integração dessas normas administrativa, penal e civil para que o agente responda pelos prejuízos, inclusive se paguem multas elevadíssimas que chegam até 60 milhões de reais. É verdade. Essa é a nossa preocupação, porque o brasileiro ele é muito versátil, né? O brasileiro ele é sempre versátil. Consegue um jeitinho de contornar a legislação e aplicar outro remédio mais eficiente para ele, não para a sociedade. Claro, e existe a versão do fato e a versão do novo fato na delação premiada, porque a versão do fato é aquela onde ele já se expôs anteriormente. Agora, há uma outra versão, uma nova versão do fato, que, naturalmente, ele deve se ater a uma realidade, inclusive deve ser correto. Então, mas esse bombardeamento em relação à delação premiada, num primeiro momento existiu, mas depois foi superado. Por quê? Porque os diretores, os administradores e os próprios controladores dessas grandes empresas, eles se veem muito mais assistidos com a delação do que ficarem já iniciando o cumprimento de pena na Polícia Federal, na cidade em que estão, e nós vimos agora, com essa movimentação que houve de algumas empreiteiras, o juiz que preside esse processo voltou a decretar a prisão desses elementos. Certo. Então isso quer dizer que o Estado juiz está sempre atento e observando o que está acontecendo para evitar que as provas sejam minadas ou desviadas. E aqui nós temos que, naturalmente, fazer uma menção honrosa ao nobre magistrado Sérgio Moro, que está conduzindo o processo de uma forma magnífica. Sem dúvida. Magnífica. O juiz Sérgio Moro, apesar da idade, ele tem um grande tirocínio, uma vasta experiência e uma inteligência invejável, porque ele fatiou, ele desmembrou os processos
e ele está passo a passo obtendo aquilo que se chama uma prova concreta, uma prova satisfatória, inclusive com agilidade no procedimento, com uma rapidez, com uma velocidade, com um apoiamento da força-tarefa do Ministério Público, que dá um contentamento a todos. Falar em força-tarefa, como você já comentou no primeiro bloco a respeito do procurador Rodrigo Janot, eu gostaria que você, naturalmente, fizesse uma colocação a respeito das informações do caso do Lava Jato para que se explique definitivamente essa questão. Ou seja, qual foi o procedimento dele fora do país? O que ele foi buscar fora do país? Qual o objetivo dele? E o que ele trouxer será um benefício no tocante à materialidade do crime para poder indiciar aquele que, afinal de contas, sabe, conhece e tem muito o que falar a respeito da corrupção. Existem tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, o Brasil tem esses tratados assinados com vários países membros da Comunidade Econômica Europeia e com os Estados Unidos. O procurador Rodrigo Janot esteve nos Estados Unidos em conversa com a SEC, em conversa com o Departamento de Justiça. Evidentemente que correm investigações nos Estados Unidos e também processos nos Estados Unidos movidos em ações coletivas, as class actions. E essas ações são para indenizar, na maioria delas, nós sabemos, elas acabam em transações em valores pecuniários que são pagos, e esses valores são para reduzir o prejuízo que os acionistas tiveram. Porque lá, como os fatos não foram levados ao conhecimento do acionista, aqueles que compraram ADRs da Petrobras viram que o papel ele virou pó, ele pulverizou esse papel. O que acontece? Eles estão movendo ações para serem indenizados em relação a esses prejuízos. O que o procurador esteve nos Estados Unidos fazendo com sua equipe, alguns membros da Força Tarefa, foi exatamente se certificar dessas informações que o Departamento de Justiça americano possui e que a SEC, a Security Exchange Commission, também tem, para ver até que ponto as informações se consolidam ou elas aumentam o leque para as denúncias, porque nós estamos aí próximos à verificação dos nomes, dos quais os políticos, os partidos que foram beneficiados com toda essa mazela dessa operação. Dizem que são 70, que são 50, que são 42, vai depender do procurador denunciar aqueles que eles têm a materialidade e a autoria. Sim. Porque, como nós sabemos, para fazer a denúncia precisa descrever o fato, precisa ter a materialidade, precisa ter a autoria e precisa ter o nexo causal para ver qual foi o prejuízo cometido. Exatamente, a sua complementação foi de uma evidência maravilhosa, haja vista que você também conhece muito bem a parte do direito penal e processo penal. Bem, aí é que está. Você é um cidadão, você é um magistrado, um brilhante magistrado, mas você é um cidadão, que você sai às ruas. Você é conhecido, você tem alguém chega para você, de repente, fala, ô Abrão, como está? Você vai bem? Escuta, me diga uma coisa, o que você acha? Será que esse dinheiro vai retornar para o país? Isso acontece também comigo, no shopping, a gente tem amigos, tem pessoas conhecidos, e perguntam para a gente. Então, aqui vai a pergunta que interessa ao povo. O dinheiro que foi desviado pela corrupção, quando é feita a devolução, onde ele vai parar? O sistema hoje ele mudou substancialmente. Nós vimos no caso da Prefeitura de São Paulo que bancos estrangeiros começam a fazer acordos para devolver esses valores. O que ocorre é que a legislação ela tem um certo formalismo, uma burocracia, e essa retomada do dinheiro não é rápida. Nós vimos, por exemplo, no caso da Parmalat, os procuradores de Milão, de Parma, eles foram até a Suíça e já aprenderam esses valores, esse numerário, e trouxeram de volta para a Itália. Rapidamente descobriram as contas secretas das Suíças que os diretores desviavam o dinheiro e apreendiam esse dinheiro. No Brasil, a força-tarefa do Ministério Público já esteve na Suíça, está acompanhando de perto, e o próprio procurador suíço, o Jornot, está também atento aos fatos,
não só a questão do Brasil, mas também a do mundo inteiro, porque existem denúncias que mais de 55 mil cidadãos americanos lavaram dinheiro nos bancos suíços. E hoje o banco mais citado lá seria o HSBC, que teria privilegiado essas instituições. E, aliás, os Estados Unidos, eles querem o nome de todos eles, né? Exatamente. E a Suíça parece que está meia constrangida com tudo isso. Então, nós temos aí um grande divisor de águas, que é o sigilo bancário. Esse sigilo bancário vai ser flexibilizado ou será extinto daqui para frente? Porque se esse dinheiro é de origem ilícita, espúria, né? E não declarada, como se fará doravante? Então, o modelo, né, para que se tenha uma ideia, o sigilo bancário nasceu no Líbano, antigamente, no começo do século V, do século VI. Então, é esse sigilo bancário que foi transferido para a Europa, foi transferido depois para a Suíça durante o período da guerra, e hoje os Estados Unidos e outros países estão questionando exatamente porque não se revela o valor, o nome do depositante, e tudo isso exprime uma possibilidade maior de dinheiro sujo, dinheiro lavado. Será que tem muito dinheiro sujo lavado de brasileiros na Suíça? Eu não tenho dúvida que deve Isso ter... Isso é uma conversa cá entre... Que deve ter muito dinheiro lavado, isso deve ser descoberto, deve ser repatriado. É claro. Essa internação deve ser feita da melhor rapidez possível. Deve ser repatriado para que, naturalmente, o Estado não beneficie, dê o retorno. E isso é muito importante, porque quando nós falamos o Estado, nós estamos falando no sentido amplo, claro. Porque pode ser tanto a União como quando foi prejudicada, porque a União, na Sociedade de Economia Mista da Petrobras, ela é a controladora. Sim. Então, nada impede que uma parte volte para a União, mas também que volte para a empresa que foi prejudicada. Claro. Porque esse dinheiro saiu do caixa da empresa. Claro, né? claro. Nos Estados, a mesma coisa, volta para o Estado, mas se houve uma empresa estatal prejudicada, teria que voltar para ela. Lógico. E a mesma coisa em relação ao município. Nós tivemos aí o problema em relação ao metrô, aos trens do Estado de São Paulo. Se esse dano ficar comprovado, o prejuízo desses contratos superfaturados, né, após apurados, os valores deverão retornar ao caixa dessas empresas também. É óbvio, muito bem colocado. Bem, vamos dar continuidade então à nossa agradável conversa. A impunidade na aplicação da lei nos casos de corrupção incentiva a prática? Evidentemente, nós temos aí uma gravíssima impunidade que ocorre em razão da demora no julgamento ou na apuração dos fatos e que, no fundo, isso reflete uma prática ruim e incrementa, inclusive, o cidadão a buscar nos meios espúrios, ilícitos, o cometimento de delitos, porque ele se acha com valores elevadíssimos, nada vai acontecer, nada vai mudar para ele. E não é bem por aí a realidade. Nós estamos vendo que essa transformação é lenta, mas passa a acontecer. Por quê? Nós vimos aí 2 exemplos aí mais recentes de brasileiros que foram para a Indonésia, né, com droga, com cocaína, e a lei do país é severa. A punição lá é pena de morte, é fuzilamento. Sim. Então, quer dizer, o Brasil não teve como recuar, né, para que o país de lá não aplicasse a pena máxima, que é o fuzilamento. Então, nós temos aí uma situação que é complexa. O brasileiro acha que a lei não funciona. Pode não funcionar corretamente aqui, como se espera, mas lá fora existe. Nos Estados Unidos nós temos a cadeira elétrica, temos a injeção letal, e vários estados americanos aplicam a pena de morte. Não diria que somos favoráveis à pena de morte, mas existe uma grande preocupação de mudar o regime de aplicação de pena, o regime prisional no Brasil, e que a pena não tenha essa progressão que signifique mais uma impunidade do que uma execução de pena. Eu quero aproveitar e tomar uma carona na sua resposta, já que você falou em pena de morte. Lógico, nós brasileiros não adotamos a pena de morte, somos contrários, porque inclusive somos cristãos, somos religiosos, e eu acho que a nossa religião não permite nós utilizarmos desta execução. Mas você não acha que os chamados de foras da lei, não de bandidos, foras da lei, executam as suas vítimas ao bel prazer e com alegria até? Já não está instalada a pena de morte dos bandidos contra as vítimas do Brasil?
O Brasil é um quadro à parte, né? Nós temos mais de 50 mil homicídios por ano. O Brasil está na estatística do 11º país mais violento do mundo e esse problema é recorrente. O que nós precisamos é banir a impunidade e ter uma justiça efetiva. Agora, essas facções criminosas, essas organizações criminosas, nós já temos aí o Estado Islâmico que está praticando essa barbárie, que está chamando a atenção do mundo inteiro, inclusive está mobilizando a Europa, está mobilizando os Estados Unidos, enfim. Nós temos uma preocupação muito evidente que o julgamento não seja um julgamento pré-histórico. Nós estamos voltando aos tempos da barbárie, do cometimento, da execução, que nem na antiga Roma existia. É verdade. Então nós não podemos aplaudir, porque isso é um retrocesso, é um enfraquecimento vital das instituições. Isso representa um perigo gritante para que esses países evoluam. E se nós queremos e somos ardorosos defensores da democracia, do sentimento cristão que nos inspira, existe uma preocupação do Papa também contra a corrupção, da CNBB contra a corrupção, nós precisamos espargir esse movimento para que todos sejam contaminados por ele. Ou seja, reagir de forma democrática, de forma sadia e de forma civilizada. Para que a civilização venha e nos inspire movimentos mais favoráveis à recuperação do dinheiro perdido. Muito bem, eu preciso falar do seu livro e também do livro do Modesto Carvalhosa, mas antes eu queria fazer uma pergunta a você e rapidamente a sua resposta. Mostra-se favorável à criação de tribunais especializados e varas também para julgamento dos crimes envolvendo a corrupção? Sim, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, recentemente falou da importância de criarmos varas especializadas para o combate do crime de corrupção. Eu acho que o Brasil não tem outro caminho a não ser se propor a criar varas especializadas e tribunais especializados para isso, porque o Supremo Tribunal Federal fica lotado desses processos e as soluções são realmente lentas. O Brasil tem um estoque de 95 milhões de processos. Quer dizer, com uma população de 200 milhões é um processo para cada 2 habitantes. Nós precisamos reduzir essa mentalidade de litígio e nesses casos de corrupção que eles abrangem todo o serviço público, minam a saúde, a educação, a cultura, nós precisamos ter varas rápidas que respondam por esses casos. Bem, caro telespectador, vocês me conhecem muito bem e sabem como é o meu procedimento quando se trata de pessoas como o doutor Carlos Henrique Abrão, inclusive um excelente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um intelectual, um verdadeiro intelectual. E ele projeta para a sociedade, não é, e colabora com a sociedade, não é, as suas reflexões. E as suas reflexões também jurídicas. E agora ele está lançando esse livro, Da Tramitação Processual Prioritária. A digressão em torno da tramitação prioritária incorpora a forma pela qual se procura identificar os procedimentos e conhecer, na respectiva origem, qual virtude acompanha a demanda desde o início até o respectivo encerramento. Vejam vocês como é interessante este livro. Ele dá a você toda essa dimensão processual. Então está aqui, parabéns, Carlos. Obrigado por você ter... Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Esse livro trata também dessa prioridade, inclusive no processo eletrônico, porque nós sabemos que o processo eletrônico é um processo sem papel e nós temos que ter a exata dimensão daquilo que é prioritário. Pessoas idosas, pessoas com doente, com alguma patologia que devem ter o processo julgado com mais rapidez, com mais eficiência, com mais efetividade. Muito bem, eu quero uma dedicatória. Perfeito. Muito bem, e agora eu vou apresentar para vocês o livro do Modesto Carvalhosa, um excelente profissional do direito, não é? Que é Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas. Atendendo às iniciativas internacionais de combate à corrupção, o Brasil acabou por aderir aos tratados promovidos pela OCDE, pelas Nações Unidas e pela OEA, que tratam da matéria não apenas das relações internas com o poder público dos países signatários, mas também e, sobretudo, daqueles em que as empresas e organizações sociais mantêm com o plano internacional. É um livro
importantíssimo para você ler, para você estar ao par dos acontecimentos atuais, porque você sabe que as coisas vão tomar um rumo bem diferente nesse país. Então eu aconselho, esse é o livro. Bem, meu caro desembargador, eu peço a você então que apresente as suas considerações finais para que eu possa encerrar este excelente programa. Nós tivemos um amplo debate sobre a lei anticorrupção, sobre a criação de várias especializadas, de tribunais e fundamentalmente do papel daqui para frente da Associação de Juízes Anticorrupção. Esperamos que a ideia vingue, que ela permeie toda a instituição de juízes e que isso se some no Brasil nessa luta ferrenha, incessante e constante para o combate dessa chaga que nos aflige e prejudica a sociedade brasileira como um todo. É a luta anticorrupção. É o único movimento organizado que os juízes brasileiros podem fazer em prol do fortalecimento das suas instituições e da democracia fortalecida. Você, caro telespectador, eminente magistrado, em qualquer das jurisdições deste país, se você aceita essas ponderações, venha até nós. Nós precisamos de pessoas que possam combater e nos ajudar a combater a corrupção. Eu já tomei a liberdade de, logo no início do programa, colocar aqui o estatuto do AJA, Associação de Juízes Anticorrupção. Então, você leia site e Facebook. E aí, então, você decide se você quer também nos acompanhar. Agradeço muito a sua atenção, meu caro telespectador, porque tudo que Direito e Justiça em Foco faz em benefício da sociedade brasileira, da sociedade no todo. E é uma informação correta e verdadeira que passamos a você. Hoje, o nosso querido amigo desembargador Carlos Henrique Abrão nos deu esta honra, não é, que nós passamos a você também. Abrão, muito obrigado. Eu que agradeço.